Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal A História Bíblica da Criação. Neste vídeo vamos trazer alguns comentários relacionados ao método de estudo que utilizamos na interpretação dos dias em Gênesis 1, que tem como objetivo discutir ideias, avançar no estudo da Escritura e fortalecer a igreja. O comentário que vamos tratar hoje tem mais ou menos um ano e pode ser encontrado no YouTube sob o título Houve Tarde e Manhã, série Origens, Gênesis 1 e 2. Eis então o que diz o preletor. Passaram-se tarde e manhã, que Deus ilumine a sua palavra. Olha só, uma das coisas mais estranhas quando a gente está lendo é esse negócio de passou a tarde e manhã, porque para nós, na nossa cronologia, se passa manhã e tarde. Né? Por que se passa tarde e manhã? Mas se a gente olhar no primeiro dia com cuidado, a gente já vai perceber. Depois de um dia o negócio fica tarde e fica como se fosse o pôr do sol. E depois anoitece, depois tem o amanhecer do sol e esse passa um dia. Então, os judeus contavam os dias dessa forma. Nas 6 horas da tarde acabou o dia. O dia acaba e começa outro dia. A gente tem a mesma palavra, imitando os judeus, de dia com sol e dia como tempo completo. Essa palavra no hebraico é yom, e ela pode significar dias, eras, ano. Então ela tem um período completo que ela coloca aqui. Então, o que ele está dizendo é, depois desse primeiro dia de criação com sol, escureceu, nada se aconteceu, amanheceu e a gente passou o primeiro dia e vai entrar no segundo dia. É simples assim o que ele está falando. Muito bem. Na sequência, o preletor convida-nos para olharmos o primeiro dia com cuidado. E falando da composição do dia hebraico, com as tardes e manhãs prefazendo um dia completo de 24 horas, utiliza-o para interpretar o dia criativo. Mas, antes de continuarmos, temos que tratar separadamente cada um desses entendimentos. O que quer dizer a palavra dia? O que dizer da composição do dia hebraico? A formulação do dia hebraico pode ser aplicada para interpretar o desenvolvimento do dia criativo? A palavra dia no hebraico yom é uma palavra singular que pode ter vários entendimentos, como disse esse autor e também o nosso preletor. Um período de luz, um período de 24 horas, um período de tempo vago e geral, um ponto no tempo, um ano, entre outros significados. A fim de ser breve, vamos tratar aqui apenas dos dois primeiros significados. O dia que é apenas claridade, ou o período de luz, e o dia que reúne na mesma unidade a claridade e a escuridão, ou o dia de 24 horas, verificando de que maneira poderiam ser qualificados a fim de assegurar a qual período estamos nos referindo quando dizemos a palavra dia. Se apenas ao dia claridade, ou ao dia que soma claridade e escuridão. Considerando a semelhança entre a claridade e o diâmetro, vamos chamá-la de dia diamétrico, que, tal como o diâmetro resulta da junção de dois raios, um que vai da borda ao centro e outro do centro à borda, também a claridade apresenta um primeiro segmento de luz crescente manhã e um segundo segmento de luz decrescente tarde, que apesar de serem opostos, um em relação ao outro, são ambos da mesma natureza, portadores de luz. Quanto ao dia que resulta da soma da claridade com a escuridão, ou o dia de 24 horas, a língua grega tem um nome para ele, niktêmero, a fim de distingui-lo do uso do termo dia, que se refere apenas à claridade. E porque reúne segmentos de naturezas distintas, escuridão em oposição à luz, vamos chamá-lo de dia dual, ao invés do termo niktêmero, que lembra mais um palavrão que um dia de 24 horas. Pois bem, a unidade do dia dual pode ser reconhecida de duas maneiras. Uma com a claridade precedendo a noite, o dia antes da noite, e outra com a noite precedendo a claridade, a noite antes do dia. Ao falar da composição do dia hebraico, Yom, que cursa de um pôr do sol a outro pôr do sol, ou de uma tarde a outra tarde, o preletor introduz uma questão extremamente relevante. Será que os termos tarde e manhã significam 24 horas, ou o período completo, como ele diz, que soma claridade com escuridão? Ainda que seja essa a interpretação corrente, ela é polêmica e difícil de aceitá-la, como veremos em seguida. Inicialmente, para que a tarde e a manhã cubram um período de 24 horas,
teríamos que cometer alguns absurdos de interpretação, como por exemplo, primeiro, o dia hebraico teria que ser contado como diária de hotel, ou seja, começar ao meio-dia de um dia e terminar ao meio-dia do dia seguinte. O que não faz sentido, já que teríamos que entender o termo hebraico tarde, Ereb, começando ao meio-dia, e manhã, no hebraico Boker, terminando ao meio-dia, diferentemente dos seus respectivos significados originais, que qualificam os períodos crepusculares que iniciam e terminam a claridade. E segundo, porque tarde, ou Ereb, além de começar ao meio-dia, teria que se estender até a meia-noite. E manhã, Boker, teria que começar à meia-noite e seguir até o meio-dia. Ok, são absurdos, mas seria a única maneira de aceitar que tarde e manhã poderiam significar um período completo de 24 horas. Por outro lado, se assumirmos que os termos hebraicos Ereb, tarde, significam o crepúsculo que finaliza o dia, e Boker, manhã, o crepúsculo que inicia a claridade, utilizamos corretamente o significado dos dois termos, mas não conseguimos completar um período de 24 horas, já que não teria sentido chamar de manhã todo o período da claridade. Seria então, no máximo, um período de 12 horas, em que tarde e manhã marcariam o início e o fim da noite. Ou seja, se queremos contar o dia hebraico como um período de 24 horas, não temos que entendê-lo como tarde e manhã. Teríamos aí sim que nos referir a ele como de uma tarde a outra tarde. Finalmente, a descrição do dia hebraico feita pelo preletor não fecha. Ele diz assim: depois de um dia o negócio fica tarde e depois anoitece. Depois tem o amanhecer do sol e esse passa um dia. Ou seja, quando ele diz depois de um dia o negócio fica tarde, isso significa que aqui acaba um dia. A descrição seguinte, e depois anoitece, depois tem o amanhecer do sol e esse passa um dia, não procede, porque o que ele fala agora já se refere a outro dia. A composição do dia hebraico pode ser utilizada para se interpretar as menções tarde e manhã da primeira semana? De maneira nenhuma. Não só porque, como nós já vimos, o binômio tarde e manhã não expressa o período de 24 horas, e sim de 12 horas, mas acima de tudo porque no primeiro dia não houve qualquer tarde que precedesse as trevas, de modo a iniciar a contagem do primeiro dia. Mas, o que dizer do dia criativo? Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo, a partir de outro comentário do YouTube, com foco no perfil do tempo da primeira semana, se desenvolvendo do caos à ordem. Você também pode acessar outros vídeos de nosso canal com exposições mais detalhadas sobre o tema. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.